Vídeo eu mostrarei uma análise de pesquisa eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro e também para os cargos de senadores para a eleição de 2026, realizada pelo Instituto Real Time Big Data. No primeiro cenário de governador, Eduardo Paes teria 61%, Rodrigo Bacelar 13%, Mônica Benício 3%. Ítalo Marcilli, 1%. Nulo branco, 10%. Não sabem, não responderam, 12%. Governador, no segundo cenário, com Flávio Bolsonaro. Eduardo Paes teria 51%. Flávio Bolsonaro, 32%. Mônica Benício, 3%. Ítalo Marcilli, 1%. Nulo, branco, 8%. Não sabem, não responderam, 5%. Quando tem um pré-candidato mais conhecido, o Eduardo Paes recua e este pré-candidato, caso Flávio Bolsonaro, aumenta a sua possibilidade de votos. Mas mesmo assim, neste cenário, Eduardo Paes venceria no primeiro turno. Para o governador, no cenário 3, Eduardo Paes teria 55%, Rodrigo Bacelar 12%, Washington Reis 12%, Mônica Benício 3%, Ítalo Marcilli 1%. Nulo branco 9%, não sabe ou não responderam 8%. Novamente, Eduardo Paes, com uma oposição dividida, teria uma larga vantagem em relação aos seus opositores neste cenário. Já no cenário 4, Eduardo Paes teria 53%, Garotinho 16%, Rodrigo Bacelar 13%, Mônica Benício 2%, Ítalo Marcilli 1%, Nulo Branco 9%, não sabem, não responderam 6%. Novamente, um pré-candidato mais conhecido da população, Garotinho, mas também com uma rejeição altíssima, dividindo a oposição com o Rodrigo Bacelar, essa oposição ao Eduardo Paes, né? Não a oposição ao governo atual, mas ao Eduardo Paes. Mesmo assim, essa divisão não conseguiria unificar para bater o pré-candidato Eduardo Paes. A rejeição múltipla, né? Faz uma pergunta ao entrevistado e ele pode falar vários nomes. Garotinho, 52%, Flávio Bolsonaro, 44%, Eduardo Paes, 32%, Rodrigo Bacelar, 31%, Mônica Benício, 30%, Washington Reis, 24%, Ítalo Marcilli, 16%. Garotinho, por ter sido governador do estado, tem uma rejeição maior, claro, no estado inteiro. Flávio Bolsonaro, 44%, ser atual senador, Eduardo Paes, até com uma rejeição baixa em relação aos primeiros, 32%. Rodrigo Bacelar, 31%, e Mônica Benício, 30%. Mas, enfim, vamos voltar aqui à votabilidade. O Eduardo Paes, ele tem um grau de votabilidade relativamente alto, né? Votaria com certeza 25% no Eduardo Paes, Flávio Bolsonaro 18%, Washington Reis 7%, Garotinho 7%, Rodrigo Bacelar 6%, Ítalo Marcilli 1%, Mônica Benício 1%. Poderia votar. Então ele tem uma taxa bem interessante aqui, o Eduardo Paes, de 36%, Flávio Bolsonaro 27%, Washington Reis 44%, Garotinho 31%, Rodrigo Bacelar 28%, Ítalo Marcilli 12% e Mônica Benício 20%. Não votaria, então, a rejeição. Eduardo Paes 35%, Flávio Bolsonaro 50%, Washington Reis 30%, Garotinho 55%, uma rejeição alta, Rodrigo Bacelar 37%, Ítalo Marcilli 19% e Mônica Benício 40%. Não conhece o suficiente para opinar, não sabem, né? Conhecem. Então, Eduardo Paes 4%, Flávio Bolsonaro 5%, Washington Reis 19%,
Garotinho, 7%, Rodrigo Bacelar, 29%, Ítalo Marcílio, 68% e Mônica Benício, 39%. Agora, para os cargos de senador, nós temos 2 cargos sendo disputados. No primeiro cenário, Flávio Bolsonaro teria 29%, Cláudio Castro, 22%, Benedita da Silva, 15%, Marcelo Crivella, 12%, Alessandro Molon, 7%, Otônio de Paula, 2%, nulo ou branco, 7%, não sabem, não responderam, 6%. Então, aqui a divisão dos votos no primeiro voto e no segundo voto. Flávio Bolsonaro teria 32% no primeiro voto e 26% no segundo voto. Cláudio Castro, 23% no primeiro voto e 21% no segundo voto. Benedita da Silva, 15% no primeiro voto, 15% no segundo voto. Marcelo Crivella, 12% no primeiro voto, 12% no segundo voto. Alessandro Molon, 7% no primeiro voto, 8% no segundo voto. Nulo ou branco, no primeiro voto seria a primeira opção, né? Seria 6%, na segunda opção, 8%. Não sabem, não responderam. Na primeira opção, 3% e na segunda opção, 9%. Aqui nós temos um não sabe, não respondeu muito baixo em relação às pesquisas de outros estados. Isso porque Flávio Bolsonaro é um pré-candidato conhecido, Cláudio Castro é o atual governador, Benedita da Silva é bem conhecida, Marcelo Crivella também é um pré-candidato conhecido, foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse grau de não sabe, não responder é relativamente baixo e pode levar a crer que essa eleição pode ser definida mais rápido que os outros estados, caso se mantenha este cenário. No cenário 2, Flávio Bolsonaro teria 32%, Benedita da Silva 16%, Carlos Portinho 13%, Washington Reis 11%, Alessandro Molon 8%, Tarcísio Mota 5%, nulo branco 8%, não sabem ou não responderam 7%. Aqui tem um empate técnico pela segunda vaga. Neste cenário seria um cenário mais disputado. A Benedita da Silva tem uma leve vantagem em relação ao Carlos Portinho, mas o Carlos Portinho terá um voto casado com Flávio Bolsonaro se manter este cenário aqui, que pode dar a ele uma vantagem. Nós vamos verificar aqui, nessa questão da sua indecisão, então ou do nulo ou branco. Flávio Bolsonaro teria 37% na primeira opção, na segunda opção 26%, Benedita da Silva 17%, primeira opção, 15% na segunda opção. Carlos Portinho na primeira opção, 12% e 15% na segunda opção. Washington Reis, 11% na primeira opção, na segunda opção, 12%. Alessandro Molon, 7% na primeira opção, 8% na segunda opção. Tarcísio Mota, 6% na primeira opção, 4% na segunda opção. Nulo ou branco na primeira opção, 6%, na segunda opção, 10%. Não sabem, não responderam na primeira opção, 4%. Na segunda opção, 10%. Então, aqui pode ser que tenha um nível de decisão maior na segunda opção deste cenário, o que pode ter uma vantagem em relação ao voto casado entre Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho. O cenário 3, Flávio Bolsonaro, 29%, Cláudio Castro, atual governador, 21%, Marcelo Freixo, do PT, 14%, Aniele Franco, do PT, 10%, Garotinho, 9%, Otônio de Paula, 1%. Nulo ou branco, 9%, não sabem ou não responderam, 7%. Flávio Bolsonaro teria 32% na primeira opção, 26% na segunda opção. Ele está muito consolidado, interessante, ele está muito consolidado na primeira opção com 32%. E o Cláudio Castro, o governador, 22%, 22% na primeira opção, na segunda opção com 20%. Marcelo Freixo, do PT, 15%, e na segunda opção, 13%.
Aniele Franco, 12% na primeira opção, 8% na segunda opção. Garotinho, 10% na primeira opção, na segunda opção, 8%. Otônio de Paula, 2% na primeira opção, 1% na segunda opção. Nulo ou branco, na primeira opção, 5%. Nulo ou branco na segunda opção, 12%. Não sabe ou não responder 2% na primeira opção, devido ao número de candidatos já conhecidos, né? Flávio Bolsonaro, atual senador, filho do ex-presidente, Cláudio Castro, governador, Marcelo Freixo já tentou várias vezes a prefeitura da capital, foi candidato em 2022, então é bem conhecido. E o Garotinho também, ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Não sabe não responder 12%. Por isso que falamos que é uma taxa baixa de, vamos dizer assim, em relação aos outros estados, de indecisos. O cenário 4, Flávio Bolsonaro, do PL. Eu não vou falar esse cenário 4 aqui, porque Silas Malafaia não deve ser candidato, Pedro Paulo pode ser candidato, mas Neguinho da Beija-Flor, eu deixo esse cenário aqui muito improvável. Então, descartar esse cenário aqui. Aprovação do governo do governador Cláudio Castro, 46% aprova, 46% desaprova. Não sabem, não responderam, 8%. Ótimo e bom, 25%. Regular, 45%. Ruim e péssimo, 25%. Não sabem, não responderam, 5%. Regular muito alto, uma taxa de desaprovação alta. E então, ponto de atenção caso ele venha a ser candidato ao Senado e 22. Se vocês gostaram desse tipo de análise, curta esse vídeo e se inscreva no canal.